Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, Eu, Espírito Miramês, no capítulo 6, João Evangelista em Roma, na parte 4, João Evangelista desce em Assis, anda nas suas desajeitadas ruas, analisa as almas dos dois planos, que transitam sem se perceberem umas às outras. Ali deveria nascer, bastando-lhe escolher o lugar e a família. Mas para isso tinha tempo e as qualidades que possuíam eram suficientes para localizar o ambiente doméstico para sua breve reencarnação. Além disso, poderia chamar em seu auxílio o diretor espiritual de Assis, com todos os seus assistentes e até mesmo o dirigente espiritual de Roma, pois estava bem acima dessas entidades que dirigiam cidades e mesmo países. Por enquanto, conservava-se anônimo, para não perder o de que mais gostava, a simplicidade junto aos seres e às coisas. Muitas foram as ocasiões em que apagara sua verdadeira luz para não servir de motivo de muitas atenções. Escondera-se inúmeras vezes em dimensão diferente para não ser visto por entidades que com certeza viriam falar-lhe com reverências, querendo prestar-lhe serviço. Queria que a humanidade lhe emprestasse sua capa, até o ponto em que não se tornasse inconveniente. Gostava, e o seu prazer era imenso, de aproveitar essas coisas até o ponto que não se tornasse conivente com velhos hábitos e vícios, a fim de não serem incentivados, e para isso tinha o máximo cuidado. O velho discípulo do Cristo estava na terra para vestir novamente o fardo da carne e servir a humanidade. Assis lhe emprestaria um panorama agradável. Era uma província de Perúcia, na região da Úmbria, onde o comércio era sobremodo avolumado, atraindo a atenção dos grandes comerciantes do país. Não era de se assombrar se os turistas encontravam ali objetos procedentes da Grécia, da Pérsia, da Fenícia, do Egito, bem como amuletos de todas as procedências, decorações da Síria, tecidos da Ásia Menor e bebidas de variadas origens. Era ali onde se encontrava abastado comerciante, com a sua jovem família, em luxuosa mansão, o berço em que deveria nascer uma estrela deslocada da grande constelação cristã no país da luz, que receberia o nome de Francisco. Pedro Bernardone, autocomerciante de Assis, não saberia que um astro, por misericórdia de Deus, viria habitar em seu lar, talvez lhe trazendo aparentes contrariedades, pois a sua missão diferia completamente da de um comerciante, cujo raciocínio era somente a barganha das coisas materiais, para que essas se multiplicassem. Seu futuro filho traria outra missão frente ao mundo conturbado e materialista, condenado e suspeito. Pedro não poderia supor que do seu amor e o de sua linda esposa surgiria outra vida, um ser humano muito semelhante a um personagem da história universal, que ele tanto reprovara quando lera sua vida. Esse personagem, luz que iluminou a Ásia, era o príncipe Siddhartha, conhecido no mundo inteiro como Buda. O rico comerciante logo de pronto não sentiria afinidade pelo Gautama, por ter ele abandonado tudo o que possuía em procura da verdade. Achava ele que essa verdade, fosse qual fosse, seria encontrada com mais facilidade, usando o ouro. Ademais, quem possuísse bastante bens terrenos, qual o homem do reto pensamento, não precisaria preocupar-se em demasia com qualquer princípio doutrinário que lhe pudesse trazer aborrecimentos e contradições inexplicáveis. No entanto, uma coisa lhe balançava o ser na vida de Buda. Era a sinceridade, a têmpera irretorquível, a confiança difícil de ser igualada. Dizia sempre, esse homem deveria ser um guerreiro, para dominar países, tomar cidades e hastear sua bandeira por onde passasse, o que seria para seu povo uma verdadeira glória,
e não deveria renunciar ao que possuía, as riquezas de um reino inteiro, fugindo da tradição, já difícil de ser mantida por uma linhagem de reis e príncipes. Isso é uma deturpação da dignidade da família imperial de um país. Quando Dona Pica, sua esposa, folheava o Evangelho, deparava com o Apocalipse e começava a ler alguns versículos, ele mandava que ela parasse, que não deveria perder tempo com coisas inexplicáveis de mau agouro, com visões de difícil comprovação, e a alertava sempre: minha filha, o presente deve ser o nosso ideal, mantendo o nosso convívio com a alta sociedade requintada do mundo. O tempo é pouco para mantermos os nossos negócios e não vamos nos preocupar com adivinhações e profecias. Deixemos isso para os sacerdotes, que gostam de ilusões, e é bom que se proponham a isso, deixando-nos mais livres na natureza que nos propomos viver, cada qual no seu lugar de ação. A vida é muito mais alegre com vinhos caros, com roupas de alta qualidade, com mansões que não se igualam facilmente, não achas? A jovem senhora guardava a tristonha, o livro que ganhara de seu padrinho, um velho sacerdote da Perúcia, e Pedro, agitado e alegre, punha toda a atenção em seu comércio, sem deixar de vigiar todas as transações que seus empregados de confiança mantinham com firmas estrangeiras. O seu nome já saltara as fronteiras e sua fama ganhara a confiança dos mais luxuosos palácios, que vinham em procura de coisas sempre novas, e o dinheiro entrava para sua já gorda bolsa, como água dos rios em procura do mar. O tempo passa e alguém se prepara para ingressar na família de Pedro Bernardone, em nome de Jesus Cristo. Quase toda a Eurásia se encontrava conturbada. No princípio do século XII, as cruzadas não davam tréguas. Dos reis aos príncipes, dos monarcas aos imperadores, das crianças às mulheres, dos homens do campo aos das cidades, dos fiéis aos sacerdotes, e mesmo ao Papa. Para se aquilatar a grande catástrofe, eram esperados, na primeira convocação dos cruzados, 1 milhão de fiéis, de todas as classes, de todas as origens. No entanto, atingiu-se o absurdo de 2 milhões de classes de guerreiros, 2 milhões de guerreiros provindos de muitos países. Os nobres desembainharam as espadas e se alistaram para as frentes de combate, e desses milhões de almas restaram, ao final, uma migalha de 30.000 cruzados, nadando em rios de sangue, com os pés no chão, o rubro líquido de vida e até os tornozelos, numa fictícia vitória. Eram trevas contra trevas sob a vigilância da luz. A terra era o verdadeiro palco de morte da chamada Guerra Santa. De religião contra religião, de princípios contra princípios, parecia que as coisas santas haviam sido dadas aos cães, como nos adverte o Evangelho. Rios de sangue desfiguraram os sentimentos humanos, petrificaram as almas e os sentimentos dos bons, e os maus envenenaram-se nas hostes da vingança. Ninguém tinha liberdade, todos eram escravos do ódio, que se manifestava em nome da defesa dos lugares santos de Jerusalém, não sabendo que tudo criado por Deus tem um ambiente de pureza e o clima de santidade. Todavia, enquanto a ignorância domina, invertem-se temporariamente as situações e o regime dos fatos e das coisas, até o limite de peso do fardo programado pelo karma coletivo e pelos processos evolutivos de cada criatura. A palavra basta é sempre dita pela inteligência suprema, nos moldes que achar mais conveniente, para tanto de vez em quando descem grandes almas no mundo, com sérios compromissos de aliviar os sofrimentos da coletividade. E eis que chegou esse momento, naquela fase da história dos homens. No alto escalão espiritual em Roma ocorre uma reunião, presidida por um ser de singular beleza e de equidade deslumbrante, se assim podemos dizer, um anjo que passaremos a chamar de Celine. E amanhã a gente continua, porque o texto é bem grande. O que a gente vê aqui é que o próprio espírito, como ele já tem uma evolução grande, ele mesmo vem no local onde ele vai reencarnar, anda pela cidade, reconhece os locais, as pessoas,
o conteúdo que ele vai enfrentar, histórico, período histórico do momento, para que ele vá se preparando para a missão a qual ele vai ser incumbido, né? É engraçado como não é assim, como a gente, pelo menos na católica, a gente imagina o quê? Pai e mãe tem a concepção e pronto, o filho nasce, né? Na católica a gente não tem essa noção de família espiritual, os contextos, os cenários, os locais, as situações, aquela coisa assim minuciosa, né? A necessidade de cada um, de estar perto um do outro e por quê, de situações passadas que precisam ser resolvidas, de pessoas que vêm em família para levantar aquela família, ou mesmo o local onde ele vive, né? Eu vim da católica e não tinha essa ideia de onde eu vim e como eu vim. E quando a gente entra na doutrina espírita e a gente começa a abrir um leque de opções, né, de como que a gente nasce, de onde que a gente veio, para que a gente veio, é um bálsamo, de certa forma, porque a gente sabe que é infinitas vezes que nós vamos ter essa oportunidade de nascer, renascer, né, reencarnar, e ao mesmo tempo preocupante, porque a gente tem aquela responsabilidade de saber que se viemos para fazer tal coisa, nós devemos fazer tal coisa, né? E quando a gente percebe que não deu conta da nossa obrigação, seja por remissão ou seja por uma missão, deve ser muito frustrante ao espírito. Eu não lembro como é que foi na minha última vez, mas já fico imaginando como será nessa. Chegar do outro lado e falar assim, então, ficou faltando um monte de coisa, porque eu não dei conta, né? Para os espíritos superiores, é claro que já é quase que uma figurinha carimbada, né? Já marcada. Eles sabem exatamente o que eles têm que fazer e eles fazem. Eles vão ser tentados a sair do caminho, a deixar de fazer as suas atividades, as suas obrigações, como qualquer outro encarnado. Porém, a sua superioridade não vai deixar se abater. Agora, nós, meros mortais que ainda temos muito que aprender, dá medo a cada reencarnação. Justifica agora aquela situação assim de que alguns espíritos choram, né, quando vão reencarnar. A gente fala que a gente chora aqui quando desencarna, né, que vai embora, não vou ver mais, tal. E quando o cara vem para reencarnar, ele também vem chorando, né, porque as pessoas que ele deixam lá, que ele deixa no plano espiritual, e a questão do medo, da insegurança, será que eu vou dar conta de fazer o que eu vim para fazer, né? E a gente percebe a segurança de Francisco, a gente percebe que ele vai estudar tudo direitinho, né? Onde ele vai, como que está a situação daquele local, o período histórico, as revoltas, a cruzada, as mortes, a ganância, o materialismo. Então, de quando em quando, a gente percebe que a espiritualidade tem um amor tão grande por nós, que ele dá o livre-arbítrio para cada um, mas quando ele percebe, que a espiritualidade percebe que aquele local, aquelas pessoas estão passando da conta, com o seu livre-arbítrio muito mal utilizado, aí eles dão basta, né? Então o livre-arbítrio, ele existe, é fato que nós podemos escolher nosso caminho, só que mesmo tendo as escolhas do caminho, as escolhas de quem vai fazer parte do nosso caminho, se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero, se eu não quero, vai ser oferecido àquela pessoa situações diferentes, que a espiritualidade vai mexer os pauzinhos, que é aquele momento do basta, né? Eu lembro que quando eu li Transição Planetária, do Divaldo, eu fiquei muito impressionada com o que aconteceu na região da Indonésia, né? Aquele tsunami. E não é que aquele ali, só aquele foco é a transição. Aquilo ali é a demonstração de um ponto do que pode ocorrer numa transição planetária. Lá tinha voodoo, lá tinha sexo exacerbado, era promiscuidade, era drogadição, era um local que já estava praticamente perdido. Um ambiente tão lindo, natureza para ser contemplada, e as pessoas utilizando o local como turismo, para sexo, para droga, até que veio o tsunami, deu uma limpada. Você tinha um livre-arbítrio de ir ou não para aquele local. Você podia ou não usar droga. Você podia ou não fazer sexo a rodo. Você podia ou não usar crianças para o sexo ou não.
Quer dizer, o livre-arbítrio foi respeitado para cada um. Só que a condição do tsunami já não é uma questão do você quer um tsunami ou não quer. A espiritualidade vem e coloca. E aí salve-se quem puder e quem conseguir. Alguns conseguem, outros não. E não é uma questão de escolha. Porque é necessário dar um basta de vez em quando, porque nós somos, né, seres selvagens ainda, nós somos muito imaturos. Então, de vez em quando, tem que dar essa chacoalhada aí. E como Jesus dizia, não foi pelo amor, vai pela dor. Então, aqui vem Francisco numa missão para dar um basta ali naquela época, né? De cruzada, de muita morte, de ganância, de materialismo. Então, Francisco de Assis chega aqui para tentar reverter essa situação. Eu não sei bem se ele conseguiu não, viu, gente? Porque essas cruzadas aí, elas renderam tanto tempo. Mas a gente vai vendo aqui no contexto o que foi que aconteceu depois dele, né? Algumas mudanças, certamente, Francisco conseguiu. Ainda mais depois que ele teve a aparição de Jesus, falando para ele assim, o que você tá fazendo aí, né? Só tá fazendo caca? Vamos trabalhar direito, que você foi aí para isso, né? Ele estava nas cruzadas também, Francisco de Assis chegou a participar. Mas aqui a gente ainda está na parte que ele está sondando o local, para depois ele vir. Escolhendo a família, escolhendo a situação que ele vai viver. Mas ele quase que ele perdeu o caminho, né? A gente já tem um... Que livro que eu li? Acho que foi do De Luca, que é sobre Francisco de Assis também, que eu vi isso. Que ele realmente quase se perdeu no meio da missão. Que aí ele estava nas cruzadas. Se não fosse a malária dar um basta no Francisco de Assis, ele teria perdido, né, o fio da meada lá, o porquê que ele veio para reencarnar e a missão que ele tinha para realizar. Mas isso aí já é uma outra história, lá na frente a gente vê. Depois dele, algumas coisas mudaram, não totalmente, né, porque foi uma era de trevas mesmo, foi horrível esse período que Francisco viveu. Mas vamos nessa parte do reconhecimento antes do encarne dele, né? E aí ele fala dessa palavra basta, amanhã eu vou voltar nela, para que a gente possa falar a partir daqui. É melhor. O texto é tão grande que nós já estamos na parte... Hoje é parte 4, mas amanhã nós vamos para a parte 5 dele.